A essa altura você já deve saber que o PlayStation 5 está chegando. Ai, que dilema. A gente se mata pra comprar o 4 e aí logo depois vem o 5. Mas o que eu curti pra caramba do PlayStation 5 foi o trailer. Não o trailer todo, porque eu não achei o trailer assim lá, essas coisas. Não é um trailer, nossa, que trailer top. Mas uma parada muito legal são aquelas esferas animadas que eles usaram, né? São umas bolas pretas que vão se mexendo ali e de repente ficando azuis. E falando nessas esferas animadas, nesse tutorial aqui, a gente vai fazer essa animação aí, ó, com essas esferas animadas, exatamente se inspirando naquela animação do PlayStation 5 do trailer. O PlayStation 5 que vai demorar muito para poder comprar, se eu conseguir comprar. Bom, enfim, vamos pensar positivamente. Esse tutorial começa agora. Segura aí essa empolgação, porque eu tenho que dizer uma coisa muito importante. Se você não sabe nada sobre o cinema 4D, pode ser que talvez esse tutorial seja levemente confuso. Então clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no cinema 4D. Depois você volta para esse aqui, porque esse aqui não tem os assuntos mais básicos. Vamos nessa. O que a gente vai fazer? Essa ideia aí são basicamente milhares de bolinhas. Vamos fazer de conta que isso aqui são várias bolinhas, tá? São várias bolinhas ali em sequência. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é criar essas bolinhas. Para isso, clique segura no cubo azul e coloca Sphere para fazer uma bolinha. Talvez essa bolinha esteja grande demais, então deixa ela selecionada clicando aqui ou clicando em cima dela e do lado direito no painel de Attributes vai na aba de Object. Aqui nós temos Radius, que é o tamanho dela. Eu vou colocar 10, acho que 10 tá bacana. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que duplicar, né? Eu tenho que fazer milhares de bolinhas. Fazer cada uma delas igual a gente fez a primeira seria o inferno. Então, para ficar mais fácil, a gente pode usar uma função chamada Cloner. Vindo aqui em cima, ó, clica nesse botãozinho desse cubo cinza com essas bolinhas verdinhas. Clicou, você tem que associar algum objeto ao Cloner, porque se ele ficar só assim, não acontece nada. Então, aqui no painel de Objects, arrasta o Sphere para dentro do Cloner, ó, solta em cima dele. Com isso, a gente já tem algumas cópias. Mas são poucas cópias, né? Na verdade, esse efeito tem milhares de bolinhas. Então, seleciona o Cloner e vem aqui, ó, no painel de Attributes, na aba de Object, bem aqui embaixo. Aqui, nós temos uma opção que se chama Count, que é a quantidade de cópias que a gente vai fazer para essas bolinhas. Nesse caso aqui, eu vou colocar uns 50 nesse primeiro valor. O segundo valor a gente deixa em 1 mesmo e o último 50. Então, o que ele está fazendo? Ele está... Meu Deus do céu, tem bolinhas demais, não é? Ele está se baseando aqui nos eixos do arquivo. Então a gente tem o eixo X, ele fez 50 nesse eixo. E a gente tem o eixo Z, ele também fez 50 nesse eixo. A gente também tem o eixo Y, que é quantas tem aqui de pé, né, na vertical. E por isso que eu coloquei 1, porque esse efeito não tem bolinhas nesse sentido. Na verdade até poderia ter, mas ia ficar pesado demais e o resultado final não ia ser lá muita coisa diferente. Além dessas opções de quantas cópias, a gente pode controlar o espaço entre essas bolinhas mudando aqui, ó, size. Então no lugar de 200, a gente vai colocar um valor para se aproximar um pouco. Por exemplo, acho que 15. Então a gente coloca 15 nesse primeiro e nesse aqui. Esse aqui é indiferente, porque é a quantidade de cópias que a gente tem na vertical. Como a gente não tem nenhuma cópia, não faz diferença mudar esse valor aqui. Então olha só que da hora, temos milhares de bolinhas, tão fácil. Imagina você ter que fazer isso aqui manualmente. Ai meu Deus, não quero nem pensar nisso que até escorre a lágrima dos olhos. Feito isso, eu vou criar um modificador aqui para fazer com que essas bolinhas fiquem se mexendo meio que aleatoriamente. Se bem que não é aleatoriamente, ela se baseia numa parada para fazer isso e a gente vai fazer isso agora. Primeiro de tudo, deixa o Cloner selecionado. Isso aqui é muito importante. Se você não deixar o Cloner selecionado, não dá certo. Então deixa selecionado. Vem aqui em cima, clique e segura, onde a gente tinha feito o Cloner. Só que dessa vez, nós vamos colocar uma opçãozinha aqui, ó, que é o Shader. Quando eu coloco Shader, não sei se você percebeu, ó, mas houve uma leve mudança. Parece que as bolinhas, elas deram aquela expandida, acabaram inchando um pouco mais. Então, a gente vai mudar algumas opções. Deixa o Shader selecionado, vem em Attributes, Parameter. No Parameter, a gente tem aqui quais propriedades a gente quer influenciar cada uma dessas cópias. No caso, ele colocou Scale. Eu não quero Scale. Eu quero que ele mude a posição. Então, ativa a posição e no PY eu vou colocar 150. Então, deixa eu explicar para você. Eu acabei de criar um shader. Esse shader vai modificar cada um dos cloners que eu tenho. Só que quando eu aplico o shader, por padrão, ele muda todas elas. Eu preciso agora limitar esse efeito para que ele pegue só uma ou outra parte. Ai, professor, isso deve ser muito difícil, cara. Eu tô indo embora. Não, vai embora não, calma. É facinho, ó. Deixa o shader selecionado. E aqui no painel de Attributes a gente estava em Parameters. Só que dessa vez nós vamos vir aqui, ó, em Shading. Só que antes disso, muda aqui para mim, ó. Color Mode, a gente vai mudar Effector Color para
off. Um outro detalhe é a cor das bolinhas. Elas estão brancas. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Cloner e mudar onde eu tenho essa aba de Transforme. Eu tenho isso aqui, ó, Color. Nesse Color, ao invés de branco, a gente vai mudar aqui colocando preto. Beleza, agora sim, clica no Shader. Vamos lá, nessa parte de Shading. Aqui é onde eu controlo que tipo de influência vai ter nessa opção que eu coloquei dele fazer as bolinhas subirem. Então aqui, muita atenção. Clica aqui nessa setinha do lado, onde eu tenho Shader, e coloca a opção de Noise. Esse Noise automaticamente vai fazer uma baguncinha na posição delas. E esse noise, o que ele é? Ele é uma variação de tons entre branco e preto, variando por tons de cinza. Se você clicar bem aqui, você pode entrar nas opções de edição desse cara. E aí, olha só que top! Aqui, você tem a primeira opção. Nessa opção de noise, a gente pode escolher que tipo de noise, né, de variação a gente vai ter. Tá vendo? Tem vários desenhinhos ali. Um que eu acho que vai funcionar bem para esse cara é esse aqui, ó, Cranal. Esse Cranal, ele talvez esteja muito pequeno, então a gente pode vir aqui embaixo e mudar a quantidade de Global Scale. Quanto mais eu coloco, o que acontece? Mais você vai perceber um caminho específico no desenho. Então aqui eu coloquei 5.000, olha só que legal. A gente consegue perceber já algumas nuances, não é aquela bagunça desordenada. Tem uma baguncinha, mas é uma baguncinha organizada. Aqui embaixo eu tenho Animation Speed. Se eu mudo esse valor, eu consigo fazer uma animação. Coloquei 1 e quando eu dou play na timeline, olha que da hora. Ele já faz uma animação bem louca, fazendo com que essas bolinhas subam. Então olha só o que acontece. O que acontece aqui é o seguinte, o shader está fazendo com que as bolinhas subam. Só que por colocar esse noise aqui, eu estou fazendo com que a partir do desenho que a gente tem, nas partes brancas as bolinhas subam e nas partes pretas as bolinhas desçam. E aí a gente tem esse desenho aqui. Se você diminuir o Global Scale de novo para 100, olha só, continua aquela bagunça estranha. Então eu estou aumentando esse Global Scale para que a área, né, de expansão seja maior e a gente consiga enxergar melhor essas variações. Só que eu acho que esse Animation Speed está meio rápido demais, né? Esse 1 aqui é muito. Eu vou colocar 0,3. Aí ele já tem uma sensação um pouco mais devagarzinha, a gente consegue meio que ver o que está acontecendo. Lá embaixo a gente tem a opção de Contrast, que seria o contraste. Deixa eu só dar um play aqui e eu vou mudar um pouco, ó. Quanto menos você coloca contraste, menos variação você enxerga. Quanto mais contraste você põe, mais variação você enxerga. Então aqui eu vou colocar uns 40 de contraste. Você percebe já, ó, subindo e descendo bastante. A única coisa que eu queria fazer aqui, ou melhor, a única não, né? Porque a gente já fez um monte de coisas. Mas uma das coisas que eu queria fazer, eu queria que essa sensação aqui fosse o contrário. Nessa parte onde parece que está inflando, eu queria que desinflasse, eu queria que fosse para baixo. Então aqui é só a gente inverter as cores. Eu vou clicar nessa aqui de cima e vou colocar branco. E nessa outra de baixo eu vou colocar preto. Olha só, agora ficou mais da hora. Cria uma sensação como se fosse ondas, né? Ondas de bolinhas ali que ficam se mexendo. Uma coisa muito importante é o seguinte, tá? Esse efeito que a gente usou, essas opções aqui desse noise, a gente vai aplicar depois de novo. Então o que a gente pode fazer é clicar em cima do shader, nessa aba de parâmetro, falando besteira, nessa aba de shading, você vai clicar aqui, ó, nessa setinha e coloca a opção de copy shader. O que ele faz? Ele está copiando tudo que a gente tem, ou melhor, tudo que a gente modificou dentro das opções daquele noise. E mudando de assunto rapidamente, esse background que a gente está fazendo aqui é maravilhoso, vai ficar incrível essas bolinhas. Só que eu já mostrei um outro tipo de background a partir de polígonos, que é um tutorial que eu curti pra caramba e muita gente gostou. Então se você quiser assistir agora ou depois, não tem problema, você escolhe, é só clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como fazer polígonos animados, exatamente igual você está vendo aí na tela. Chega de graça, vamos continuar. O que acontece? Esse efeito dessas bolinhas, elas não têm só essa modificação de posição, elas também têm uma modificação de cores. Então o que nós temos que fazer é criar um material, só o material que vai conseguir armazenar essas informações de cores, né? Essas informações de cores. Aqui embaixo, clica 2 vezes para criar um material e aí eu vou clicar 2 vezes no material para entrar nas opções de edição. Feito isso, olha só, aqui eu vou clicar em Color, que é a informação que eu controlo a cor das bolinhas de certa forma que eu tenho. E aqui na opção de Texture eu vou clicar e colocar Paste Shader, ou seja, eu estou copiando aquelas informações que a gente tinha lá no shader. Agora eu vou clicar para acessar essas opções. No lugar do branco, eu vou colocar uma cor vermelha. Pode ser qualquer cor, né? No do PlayStation aí tem aquele tom meio azul.
Mas só para não ficar repetindo a mesma cor, eu vou mudar, só para ser o diferentão. Então eu coloquei um vermelho. E o bacana aqui, no Color 2, é a gente não colocar preto total. A gente colocar um pouquinho menos que preto. Porque se colocar preto total, as bolinhas somem. Não é para elas sumirem, é só para elas descerem. Então, total preto aqui não funciona, tá? Um pouquinho menos que o total preto. E aí você dá um OK. Lá embaixo, eu vou mudar mais algumas opções também. No Brightness, eu vou colocar 10. E na opção de contraste eu vou colocar 80, para deixar mais marcado e mais evidente ainda. Muito bem, uma vez que a gente criou esse material, nada aconteceu, porque agora a gente tem que criar um novo shader. Só que vamos entender isso. Esse shader está fazendo isso aqui, baseado por um noise, né, por um tipo de variação, de nuances de cinza, ele está fazendo com que as bolinhas subam e desçam. Eu vou criar um outro, que dessa vez não vai fazer subir e descer, ele vai mudar as cores. Então deixa o cloner selecionado, vai lá em cima, clique e segura nesse botãozinho e coloca shader. Quando eu coloco shader, automaticamente ele faz aquelas modificações padrões. Então vem aqui no painel de Attributes, vai na aba que a gente tem de Parameter. E em Parameter eu vou desativar o Scale. Não quero que ele modifique nada que tenha a ver com posição, escala e rotação. Ué, mas peraí, se ele não vai modificar nenhum desses três, o que ele muda? Ele muda aqui, ó, Color Mode, onde tem a opção de Effector Color. Ou seja, nesse shader que a gente tinha lá em cima, não sei se você lembra, a gente desabilitou essa opção de Color Mode. E aí esse aqui é o que vai controlar as opções de Color, porque está como Effector Color. Além disso, deixa esse shader selecionado, vai na aba aqui de Shading e a gente vai mudar isso aqui, ó, esse Channel, para a opção de Color. E aí o que nós temos que fazer é arrastar esse material para esse shader. É só clicar e arrastar e soltar lá em cima dele. Pronto. Olha só que da hora isso. Ele já faz algumas animações, ele pega a mesma animação que a gente tem e em algumas partes ele começa a aplicar um pouco mais desse vermelho. Porém, eu vou fazer o seguinte, ainda com esse shader selecionado, nessa aba de shader, entra aqui em Strength. É a força com que ele vai aplicar esse vermelhão que a gente tem. E em vez de Gray, eu vou colocar a opção de Alpha. Agora ficou top, olha isso que da hora. Então ele pega aqueles momentos ali que tem aquela subida e aquela descida, e aí ele vai fazendo algumas variações de cores. Aqui, na verdade, ele não faz exatamente nos mesmos locais, porque a gente fez modificações no material, lá na parte de Brightness e Contraste. Então, se você quiser a parte exata onde ele sobe o máximo, você tem que deixar os mesmos valores. Aqui eu acho que está mais legal assim, ó. Tem uma coisa acontecendo meio que nas partes do vermelho e outra acontecendo com a subida e descida das bolinhas. Ah, eu achei top essa parada aqui. Espero que você tenha achado também. Muito bem, por último, eu só vou fazer uma última coisa que acontece também, geralmente quando eu vi aquele trailer, que é o seguinte, ó, essas bolinhas, conforme elas sobem, seria legal se elas dessem uma bagunçada, só para dar a sensação de que é como se elas estivessem meio que encostando umas nas outras. Então, para isso, deixe o cloner selecionado, clique e segura nesse botão aqui, que você já deve ter percebido que é um botão que faz modificações nos clones. E aí, eu vou colocar a opçãozinha aqui, cadê? De Random. Quando eu coloco Random, o Random ele é meio agressivo, né? Ele bagunça de um jeito meio louco. Então deixa o Random selecionado, vai no painel de Attributes, entra na aba aqui, ó, de Parameter, e aqui ele está dizendo para mim o quanto ele vai mudar nos elementos. Mesma coisa que o shader, né? Só que dessa vez o random ele é diferente do shader. O shader ele faz algumas modificações específicas. O random também, só que ele faz bagunçando. Ele foi feito para isso, para bagunçar ali as posições. Nesse caso, ele está bagunçando muito, né? Então, em vez de 50, eu vou colocar 5, no PY eu vou colocar 10 e no PZ 5. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero que ele faça uma certa bagunça. Só que essa bagunça aqui tá o tempo todo, tá bagunçado demais. E a parada que a gente tem no trailer não é exatamente desse jeito. Então, olha só o que a gente vai fazer. Com o Random selecionado, aqui ó, você vai vir na aba de Falloff. Em Falloff, eu posso definir a partir do que essa modificação de Random vai acontecer. E aqui embaixo você pode clicar e segurar e colocar Shader Field. Quando você coloca Shader, o que ele tem aqui embaixo? Uma opção. No que ele vai se basear, né? Qual vai ser esse shader? A gente poderia clicar aqui, colocar noise e fazer tudo de novo. Só que dessa vez, clica nessa setinha e coloca Paste Shader. Entrando nesse noise aqui, a gente vai mudar só alguma opçãozinha básica, bem aqui na parte de baixo. Então em Brightness eu vou colocar 10 e na parte de contraste eu vou colocar 92. Então o que eu estou fazendo? Eu estou contrastando mais ainda esse noise que a gente colocou o cranal logo no começo, no primeiro shader. E agora sim, você vai perceber que as bolinhas, ó, elas bagunçam naquelas áreas de maior influência. Quando elas subiram o máximo, elas acabam bagunçando bem mais. Então o legal de você aplicar aí esses modificadores nos cloners é isso. É que a partir desses noises você consegue chegar em resultados incríveis.
E aqui a gente terminou essa sensação aqui dessas bolinhas maravilhosas como se tivessem vida. A última coisa que eu quero dizer pra você é o seguinte: eu já fiz um outro tutorial de como fazer um background. Eu sei, background. Você só faz background, professor. Eu sei, talvez eu só faça porque eu acho tão da hora. Mas é o seguinte, tem um outro muito legal, que é esse que você tá assistindo aí, que tá aparecendo. É um background animado que tem umas coisas parecidas com o que a gente usou aqui, mas tem outras que são totalmente diferentes. Então, se você quiser assistir, clica do lado direito no card para assistir o tutorial que está aparecendo exatamente aí na tela. Se você não quiser assistir, também não tem problema. Mas não vai embora não, que tem outras coisas mais pra frente. Pelo amor de Deus, não vai me dizer que depois desse tutorial você acha que não tem mais nada para você aprender. Dá só uma olhada no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo, que é o link do meu curso online, para você dominar o cinema 4D. Começando do mais básico e avançando no curso, você aprende todos os assuntos essenciais do cinema 4D para fazer os seus próprios projetos. E também vamos fazer esse projeto em todas as etapas: a criação dos objetos, animações, aplicação de materiais, iluminação e renderização. Eu também vou te ensinar mais sobre modelagem, geradores e modificadores para mudar objetos, importação de arquivos do Illustrator, MoGraph e Keyframes para fazer animações, objetos com dinâmica, partículas, tracking, renderização e um monte de outros assuntos que não podem ficar fora desse curso. Se você estava esperando a hora de começar no cinema 4D, caso você não saiba nada sobre ele, ou se você até conhece um pouco do cinema 4D, mas você quer aprender o que realmente é importante, o link na descrição do vídeo aí embaixo tem tudo o que você precisa. Clica nele. Vai. Por favor. Não seja distraído. Ainda dá tempo de você assistir os outros tutoriais do cinema 4D que eu fiz aqui no canal. Aqui do lado tem mais dois. Eu deixei separado com muito carinho pra você. Clica aí em algum deles. Não? Oh, mas você não clica no link da descrição, você não clica no vídeo do lado, você também não tá ajudando. Olha, não fique triste, porque este vídeo criativo está acabando. Tchau.